Queridos, estamos aqui no Monte Carmelo e desse lugar especial foi gravado também uma palavra muito especial com o pastor Gerson de Fortaleza. E aqui você vai estar ouvindo então uma palavra muito especial desse lugar bacana. Fique ligadinho aí, uma palavra para edificar a sua vida agora, em nome de Jesus. É 1 Reis capítulo 18, porque o texto é bem extenso, não dá para a gente fazer a leitura, mas tudo aconteceu quando Israel era dois reinos, reino do norte e reino do sul, e aqui era reino do norte, essa região, com sede em Samaria, e reinava aqui o rei Acabe. E ele casou com uma princesa sidônia chamada Jezabel, filha do rei Etbaal de Sidom, que importou de Sidom o culto a Baal aqui para Israel. E com isso não somente a nobreza, a casa real deixou de seguir ao Senhor, mas o povo, de uma forma geral, apostatou da fé. Agora o pior de tudo é que eles não trocaram Deus por Baal, eles conciliaram o culto a Deus e a Baal. Quando convinha, eles buscavam a Deus, e quando convinha, buscavam a Baal. Então eles não tinham uma definição concreta do culto a quem deviam fazer, se a Deus ou a Baal. Daí Elias chamar o povo para tomar uma decisão: a quem vocês querem servir? Façam uma escolha. Se Baal é Deus, sigam a Baal, mas se o Senhor é Deus, então sirvam ao Senhor. Eu quero rapidamente, para não perdermos muito tempo, trazer aqui uma rápida reflexão sobre 3 lições que podemos tirar do Carmelo. A primeira lição é que a nossa vida espiritual tem que ter um propósito. Nós não podemos viver entre 2 pensamentos, divididos entre Deus e o mundo, divididos entre Deus e as coisas materiais. Nós sabemos que a vida material, ela requer de nós parte do nosso tempo, ela requer de nós um investimento, ela requer de nós uma dedicação. Porém, nós não podemos colocar Deus abaixo dessas coisas e nem nivelar Deus a essas coisas. Deus tem que ter sempre a prioridade da nossa vida. A vida material, os bens materiais, as conquistas, a família, tudo fica em segundo plano. Deus está em primeiro lugar. Nós nem podemos nivelar Deus a essas coisas e nem colocar nada acima do que o Senhor deve representar para nós. Até porque Ele mesmo diz que não reparte com ninguém a sua glória. E Ele quer exclusividade da nossa vida. Ele quer nos ter por completo. Então a primeira lição é essa: nós temos que ter uma vida espiritual com propósito. A segunda lição que aprendemos com o Carmelo é que a nossa fé em Deus tem que ser uma fé incondicional. Jamais iremos conseguir administrar a nossa relação com Deus a ponto do Senhor ter primazia em nossa vida se nossa fé nele não for incondicional. Nada deve nos atrair a ponto de colocar em xeque a nossa fé ao Senhor. Observe que quando Elias reuniu o povo aqui no Carmelo, ele disse assim: olha, vamos fazer aqui um desafio. Eu vou clamar a Deus e vocês clamam aí ao Deus de vocês, e quem responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. O que dizem o povo? Boa é esta palavra. Quer dizer, o povo precisava de algo ou de uma prova que dissesse a eles que de fato Deus era Deus. E nós não precisamos desta prova, porque essa prova nos foi dada. Diz a Bíblia, Paulo nos fala em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, para que maior prova do que essa? Nós não precisamos que Deus nos prove mais nada. Se Ele nos der, amém. A gente louva com um louvor que diz assim: olha, se Deus fizer, Ele é Deus, não é? Se Ele não fizer, Ele também é Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se eu tiver em abundância, Ele é Deus. Se me faltar, Ele continua sendo Deus. Então Ele não tem que provar nada para nós. Isso é o reflexo de nossa fé incondicional. Eu o sirvo, como diz também um outro louvor, pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Se bem que o que Ele faz também é importante. Mas independente dele fazer ou não, nós o servimos, porque Ele é Deus. E o último ponto, o que aprendemos ainda com o Carmelo, é que o Carmelo é um lugar de renovação espiritual. Eu acredito que essa viagem, esse roteiro,
aí essa peregrinação, cada lugar tem de alguma forma nos levado a refletir um pouco mais sobre nossa vida espiritual, a relação de cada um de nós com o Senhor. E por que não dizer que aqui no Carmelo tem um sentido bem específico nesse aspecto, em que aqui acaba sendo, nos ensinando, que nós precisamos a cada dia renovar com o Senhor a nossa vida espiritual. E para isso acontecer, é preciso seguir 3 etapas, bem rapidinho, 3 etapas. Quando Elias foi fazer o sacrifício, ele primeiramente fez uma coisa, consertou o altar do Senhor que estava quebrado. Segunda coisa que ele fez depois de colocar em cima o novilho, mandou que 12 cântaros de água fossem trazidos, 4 por vez, colocassem em cima, pois havia já um rego previamente feito em torno do altar, e encharcassem todo o sacrifício. Encharcassem o sacrifício, a lenha, o altar, até que a água jorrou e escorreu dentro daquele rego. E só depois ele clamou e o Senhor respondeu com fogo. Aqui estão as 3 etapas. Primeiro, o conserto do altar. Jamais teremos uma vida espiritual renovada se nós não tivermos o nosso altar em ordem diante de Deus. O nosso altar, que é a nossa própria vida, ela tem que estar em ordem. Paulo aos Romanos diz assim, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos ou a vossa própria vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A gente sabe que o sacrifício para a salvação já foi realizado. Jesus já fez. Esse sacrifício é sacrifício para adoração, de rendição. Eu dou ao Senhor a minha oferta de sacrifício e eu rendo a Ele a minha vida. Então, para Ele receber a minha oferta, o altar precisa estar em ordem. Segunda, a água representa a palavra de Deus. Eu tenho que estar imerso na palavra. Eu tenho que viver em função da palavra. Eu tenho que fazer a palavra, é a minha regra de fé e prática diária. Como diz o salmista, não é? Escondi no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. A palavra tem que fazer parte do nosso dia a dia. No Salmo 1, ele vai dizer que aquele varão que é bem-aventurado medita na palavra de Deus de dia e de noite. Ele faz da sua regra de fé e prática. Então temos que estar imersos, mergulhados, envolvidos, lavados pela palavra. Somente quando isso acontecer é que vamos ser dominados pelo fogo do Espírito. O Espírito Santo representa aqui, né, o fogo. Tem gente que ainda o fogo por outros caminhos, sem passar pelo conserto e sem passar pela palavra. Mas o fogo tem que ser consequência disso. A alegria, o fervor espiritual que nos deve alcançar, deve vir como resultado da palavra. Porque é o que permanece, é o que fica. Eu lembro-me aqui rapidamente dos 2 discípulos que iam para Emaús, não é? E Jesus estava com eles caminhando e conversando. Eles conversavam, dialogavam, faziam perguntas, respondiam e não reconhecem o Senhor. Mas quando chegam lá em Emaús, que sentam à mesa, que ele parte o pão, eles o identificam, o reconhecem. E um vai dizer assim, era Jesus. É por isso que o nosso coração ardia quando ouvimos ou quando ouvíamos a sua palavra, o que ele falava. Então a palavra é que faz o coração arder e gera em nós o calor do fogo do Espírito de Deus. Amém. Nas nossas vidas. Amém. 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 Uma oração. Amém. Vamos orar. Glória a Deus. Amado Deus, te damos graças, Pai, por essa peregrinação, pelos lugares que já passamos, por estarmos aqui nesse lugar, onde o Senhor se revelou de uma forma extraordinária, onde o Senhor aqui manifestou o teu poder através do fogo do céu que desceu e consumiu aquele local. Que nós possamos estar diante de Ti como um sacrifício vivo, Senhor, e que o fogo do Teu Espírito nos alcance também de uma forma extraordinária, como um sinal da Tua presença nas nossas vidas, como um sinal de que o Espírito Santo habita em nós, para que possamos viver a cada dia, experiência após experiência, diante do Senhor, que essa viagem possa marcar de uma forma inesquecível a vida de cada um de nós que estamos aqui, assim como já marcou em alguns lugares, que possa continuar marcando os demais
aonde ainda vamos passar. Ser conosco em cada ponto, em cada visitação, em cada lugar em que vamos estar, Senhor, para que possamos levar daqui em nosso coração marcado, gravado, os resultados dessa experiência através dessa viagem com o Senhor. Dá-nos a tua bênção e continua nos conduzindo no centro da tua vontade. Abençoa o motorista do ônibus, o guia, cada membro desse grupo, o pastor que está na responsabilidade, meu Pai, desse grupo, pastor André, dá a tua bênção ao teu filho, bem como aos demais. É o que por fé te oramos e por tudo agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.